A palavra, senador Cristóvão. Senador Jorge Viana, eu quero dizer que a interrupção da minha fala pelo senador Figueiró é mais do que merecida. E eu faço como minhas as palavras dele, ao seu respeito, ao respeito do Tião e a respeito do seu pai também. Obrigado, senador Cristóvão, vindo de Vossa Excelência, que conviveu com o Tião e convive comigo aqui. É uma honra para todos nós ser merecedor de um comentário como esse, de Vossa Excelência. Convivi com ele e fiz muita força para que ele fosse presidente dessa casa. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Cacildo, ontem eu fiquei até muito tarde, ou muito cedo, depende da referência, assistindo o que acontecia na Câmara de Deputados. E o que é que está acontecendo com esse assunto da MP dos portos? E eu quero dizer que, embora a maior parte de nós fica preocupado com a violência verbal, ou até mesmo física que chegou a haver, eu fico mais preocupado ainda com o que está acontecendo com essa medida provisória. É a demonstração de uma crise muito mais profunda. É um esgotamento do atual modelo de funcionamento da nossa democracia. A nossa geração, senador Cacildo, e na nossa geração eu ponho quem tem de 35 anos até 80 anos, a nossa geração deixa uma marca boa no país. Deixa a marca boa do restabelecimento da democracia, da estabilidade monetária, de um programa generoso de transferência de rendas. Nós deixamos uma marca da presença do Brasil no cenário internacional. Nós deixamos uma marca, mas o que nós fizemos está se esgotando. A estabilidade monetária está profundamente ameaçada e nós não estamos, aparentemente, despertamos para isso. As transferências de renda, que são uma grande coisa, as bolsas, elas estão se eternizando, e isso é sinônimo de seu fracasso, como uma vez o senador Cacildo disse que, quando eu falei, tinha percebido dessa maneira. O fracasso do êxito da permanência. Está se esgotando outro êxito dos nossos tempos, que foi o crescimento da economia brasileira. Está se esgotando. Não dá para continuar crescendo um PIB baseado em agroindústria, baseado em agrobusiness, baseado em fabricação de automóveis. Um modelo concentrador da renda, tão concentrador, que é preciso abrir mão dos impostos dos automóveis, dinheiro que ia para os públicos, para servir a nós que compramos automóveis. Está havendo esgotamento. E ontem, senador Jorge Viana, o que eu percebi nessa crise que a gente está vivendo é um esgotamento. O pilar da democracia sendo corroído. Veja bem, eu listei 10 pontos, senadora Vanessa, que, a meu ver, ameaça o funcionamento da democracia. Primeiro, a indefinição nas relações com os três poderes. Essa indefinição hoje marca o funcionamento da nossa democracia e não é bom para a nossa democracia. A gente não sabe quem foi eleito ou não, porque depende de processos que se manda para o Supremo, para saber se até o último momento aquela eleição vale. Nós não sabemos as regras da próxima eleição. Não sabemos. Nós não sabemos se o que aqui nós votamos, o Supremo vai manter ou não, senadora Vanessa. Faz 15 dias, o Supremo parou um processo de votação, de debate ainda, dentro do próprio Congresso. Mas, ainda mais grave, e o senador Jorge Viana também falou aqui sobre isso, alguns dos senadores foram fazer um beijamão. 2 erros. Erro do Supremo interromper um debate e erro de nós, senadores, irmos lá pedir e parabenizar como um beijamão para que continue isso. Esse é um item, a indefinição das relações entre os três poderes. Um outro é o excessivo poder do Executivo,
tirando o período militar, nunca um executivo teve tanta força como tem atualmente. Inclusive com o poder de nomear parlamentares. As pessoas se surpreendem quando eu digo isso, senador Jorge Viana, mas o Poder Executivo federal, municipal e estadual nomeia parlamentares. Como? Nomeando secretários e ministros. Ao nomear um secretário e um ministro, deputado ou senador, ele está nomeando o suplente dele. Porque qualquer voz contra o governo de um suplente, imediatamente o Poder Executivo manda de volta o titular. Isso faz com que o Poder Legislativo fique refém do Poder do Executivo. Um terceiro item, o uso rotineiro de medidas provisórias. As medidas provisórias não são um instrumento negativo, não são um instrumento antidemocrático, são instrumentos necessários para um tempo em que o processo é muito dinâmico na vida social. Agora, usar medida provisória quando se pode usar projetos de lei, isso é uma interferência, isso é um autoritarismo, isso é um poder do executivo que corrói a democracia. Medida provisória é para casos excepcionais de urgência, além daquela urgência que o governo pode determinar quando manda um projeto de lei. Porque manda um projeto de lei e diz, regime de urgência, nós temos o prazo para aprovar, mas enquanto ele não aprova, não vale. A medida provisória é a corrupção desse processo. Por quê? Porque vale a lei enquanto o Congresso não se manifesta. E se ele não se manifesta no tempo, aquela lei morre, o que gera um caos. Nós temos ainda um quarto problema, a meu ver, que corrói a democracia, é a formação de um bloco majoritário tão avassalador que a oposição desaparece. Ontem o presidente Lula disse uma boa palavra, uma boa frase. Imagine o Brasil sem o PT. E realmente não seria bom. Mas eu digo, imagine o Brasil só com o PT. Seria pior ainda. Não porque é o PT, qualquer partido sem uma oposição ativa, presente, combativa e propositiva, que está faltando na nossa oposição, propostas, nós não temos uma boa democracia. Essa força avassaladora é ainda pior quando eu falo no quinto problema que, a meu ver, corrói a democracia, que é a falta de nitidez ideológica nos partidos, que faz com que tenhamos não só um bloco majoritário avassalador, pior, um bloco avassalador, senador Jorge Viana, composto sem nitidez ideológica, composto em grande parte fisiologicamente, seja por dinheiro, seja por cargos. E é isso que faz com que a votação entre nesse caos. Por que ela entra nesse caos? Porque formou-se um bloco circunstancial, conjuntural, de interesses, não de propostas comuns. E como os partidos não têm nitidez, que é uma tragédia da democracia, os próprios partidos se dividem. Recentemente tivemos a votação do ICMS. Dois únicos partidos nessa casa tiveram identidade no voto. O PSOL, que só tem um, não podia se dividir, e o PCdoB, que eu elogio aqui, porque a senadora Vanessa votou igual ao senador Inácio. Não votou, mas manifestou-se. Fora isso, todos os outros partidos se dividiram. E eu não estou acusando os outros. O meu é desse mesmo tipo, sem nitidez ideológica, sem uma composição de propostas que nos unifique. Isso ameaça a democracia. Um outro, é claro, é a corrupção. A corrupção provoca fragilidade na democracia. As democracias não resistem se toleram corrupção, porque o povo começa a ter saudade do regime autoritário quando a corrupção não aparecia. Não é que não existia, não aparecia. Agora aparece. É bom aparecer? É. Mas se ela existe, fragiliza a nossa democracia. Outro ponto são as alianças espúrias. As fotos de candidatos durante o processo eleitoral, candidatos que antes se acusavam de uma maneira radical e que nas eleições se beijam uns aos outros.
Recentemente, o beijo de um ministro na mão da presidente, depois que esse ministro, não faz meses, faz horas, batia de uma maneira duríssima. A própria eleição para prefeito de São Paulo, aquela foto corrói a democracia. E todos sabem qual é a foto que eu estou falando, no jardim de uma casa. Um outro ponto, e eu peço um tempinho, mas vou concluir, é a falta de credibilidade da política. Hoje, a política está sem credibilidade e nós, todos, os políticos também. E não tentem pôr exceção. Não tentem pôr que aqui tem melhor ou pior do ponto de vista da credibilidade. Tem diferenças sim, mas não tem. Essa falta de credibilidade traz um problema muito sério para a nossa democracia, que é o 9º ponto que eu falo. É a incapacidade para mobilizarmos os jovens. Não há democracia se os jovens não entram nos partidos, se os jovens não se mobilizam, se os jovens não fazem política nas universidades, nos grêmios estudantis do ensino médio, em partidos, em ONGs, na rua. E nós hoje não conseguimos mais atrair jovens para essas atividades da política. Não tem democracia. Ou tem uma democracia senil, de velhos, e não a democracia forte dos jovens. E, finalmente, senhor presidente, a relação da mídia com a política. Nós temos hoje uma oscilação da mídia que é muito preocupante. Por um lado, a tentativa do Estado controlar a mídia, seja por meio de dinheiro das publicidades, seja por meio de propostas no Congresso. Mas, do outro, a mídia sendo manipulada por interesses privados, seja pelo pagamento de publicidade, seja pelo obscurecimento ideológico e a opção que faz ver coisas erradas de um lado, sempre erradas, e certas sempre do outro lado. Pois bem, senhor presidente, ontem, como eu disse ao começo, assistindo ao debate na Câmara de Deputados, eu fiquei assustado. Não assustado apenas com o fato de que uma medida necessária, que eu falarei dela no debate aqui sobre a MP, estivesse entrado num processo tão caótico de votação. Mas a minha preocupação ao ver quase cada um desses itens se manifestando ali. As alianças espúrias, um bloco avassalador sem nitidez ideológica, os partidos divididos, o interesse nacional colocado em segundo plano. Eu vim aqui, senador, mais tarde falar da MP, quando chegar a hora, se é que vai chegar, porque amanhã termina o prazo. Mas eu não queria deixar de passar essa mensagem, essa preocupação, essa angústia, com a maneira como a democracia brasileira está sendo corroída, e nós que a construímos, incapazes de corrigi-la. Era isso, senhor presidente. Obrigado.